Hoje nós vamos ver o segundo mandamento. Nós vimos o primeiro na semana passada e hoje nós iremos dar continuidade. Eu vou pedir para vocês abrirem a confissão de fé. Pergunta de número 44 da confissão de fé. Pergunta 44 da confissão de fé. Hoje nós vamos ver 3 perguntas: 44, a 45 e a 46. Diz assim: qual é o segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo de número 20, versículos de 4 a 6. Pergunta 45. O que é requerido no segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento requer que nós recebamos, observemos e mantenhamos puros em sua totalidade todos os cultos e ordenanças religiosas, tal como Deus nos prescreveu em sua palavra. E por último, a pergunta de número 46. O que é proibido no segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento proíbe a adoração de Deus por meio de imagens ou por qualquer outra forma não prescrita em sua palavra. É muita coisa, vamos com bastante paciência, mas óbvio, meus irmãos, uma aula não vai ser exaustivo. O nosso objetivo aqui é ter uma compreensão, principalmente à luz do que a Bíblia nos diz e também aplicações práticas para nós, cristãos, né? Então, nosso tema de hoje é adorar a Deus como Ele determinou. É o segundo mandamento. Veja só, nós vamos olhar para esse texto de Êxodo e nós vamos por partes. Se você olhar para a primeira parte do texto, você vai ver aí: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma. Vamos dar uma pausa aí. Êxodo 20, 4 a 6. Não falei? Final? Falei, não falei? Você não escutou. Então, o texto de Êxodo, que é o segundo mandamento, certo? Então, ele começa assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma. Do quê? Do que há no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Vamos fazer uma pequena recapitulação da aula passada? Quem se arrisca aí a resumir para nós o que foi tratado na aula passada? Vamos lá, quem estava aqui? Vamos, gente. Nós tratamos sobre o quê? Primeiro mandamento, certo? Só que qual que era o contexto? Eu quero o contexto, principalmente. Vamos, meu bem, você que estava na aula passada, ajuda aí. O que é que Deus estava fazendo com o seu povo? Ele estava resgatando do Egito, certo? O povo ficou mais de 400 anos escravo, tanto fisicamente e, obviamente, que espiritualmente também, irmãos. Por quê? Porque eles pegaram toda aquela cultura egípcia de adoração, de idolatria e estavam adorando esses falsos deuses. Nós vimos isso. Vocês percebem aí que coisa interessante? Que no primeiro mandamento estava falando a respeito de não terás outros deuses diante de mim.
Olha o segundo mandamento. Porque enquanto no primeiro nós vimos o objeto da adoração, lembra que nós falamos sobre isso? É porque na verdade, assim, metade aqui estava e metade não estava. Aí é até estranho, né? Tá falando assim, mas só para vocês entenderem. Quando nós falamos sobre adoração, primeiro nós precisamos definir o objeto de adoração. Lembra que nós sempre batemos na tecla que não adianta ter fé se a sua fé é no objeto errado. Não adianta. Porque muitas outras religiões, as pessoas lá também têm fé, eles acreditam. Só que a fé deles é uma fé falsa, porque é num Deus falso. E nós vimos que esses deuses são criados pelos homens. É por isso que nós entendemos a questão de falsos deuses. Não é que esses deuses são deuses menores do que o Deus verdadeiro. Na verdade, esses deuses são falsos, porque eles foram criados por mão de homens ou pela mente dos homens. Então perceba que quando nós olhamos para o segundo mandamento, perceba que não é à toa que aqui, olha a ordenança de Deus, não faça para você imagem de escultura. O que acontecia no Egito? Nem semelhança alguma. Semelhança do quê? Porque quando nós olhamos para os deuses egípcios, eles representam tudo aquilo que é a busca do coração do homem caído. Então você tem a deusa da fertilidade, porque imagina naquela época, era uma honra dar à luz. Então as mulheres desesperadamente buscavam isso. Essa adoração, inclusive, faziam seus sacrifícios para esses deuses a fim de receber algum favor da parte desses deuses. Então perceba que Deus já chega e diz, não faça imagem de escultura nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Se nós olharmos para esses falsos deuses, percebemos que vamos encontrar para cada um dos astros, a gente pode olhar para os animais marinhos e outros animais que eles representam, né? Esses deuses a gente vê em culturas hoje, assim, né? Na Índia mesmo a vaca, né? Sagrada, para a gente ter uma ideia de como funcionam as coisas. Então vamos lá. E não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Perceba que é por isso que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, irmãos, nós nunca podemos tirar nada de contexto. Há um contexto ali. Deus está tirando o povo dali. E aqui Deus está expurgando do meio do povo essa falsa adoração. Porque ele escolheu um povo para ele, nós vamos ver como Deus zeloso, ele está limpando. Porque o povo não pode entrar na terra prometida dessa maneira. Imagine só, com esse monte de falsos ídolos, não poderia ocorrer isso. E Deus é Deus zeloso, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Então, o que Deus requer, como nós vimos aí, como devemos adorá-lo? Primeiro, receber a sua palavra. Segundo, obedecer. Perceba que nós falamos sobre isso. Não basta só receber, nós precisamos obedecer. Manter o culto puro. E os textos estão aí. Vamos abrir rapidinho lá, Mateus 28, 20. Abra lá a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 28. Acho que tem alguma coisa errada ali. Não, tá certo. É porque tinha um outro texto ali. Mas é Mateus 28, 20 mesmo. Vamos pegar aí o contexto aí, ó. Vamos ler um pouquinho antes. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Então, esse é um dos mandamentos para nós. Vamos ver agora Deuteronômio, capítulo número 12. Número 12, versículo 31.
32. Aliás, vamos pegar o contexto aí, vamos ler a partir do 29, que pode ser bem interessante. Veja só. Quando o Senhor, os irmãos encontraram? Quando o Senhor, seu Deus, eliminar, lembra do que a gente está falando, meus irmãos? Eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Veja só o aviso. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Olha que coisa grave isso aqui. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem perceba aqui. Você percebe como que o contexto da coisa vai ficando muito bem amarrado quando a gente olha. Estudamos o primeiro mandamento, agora estamos no segundo. Vocês percebem? Deus está querendo limpar. Ele não quer que o seu povo se associe com esses povos estranhos, essas nações que adoram falsos deuses. E olha o que essas nações fazem. Eles, veja só, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia. Até seus filhos e suas filhas, eles queimaram aos seus deuses. Irmãos, é nesse nível aqui. E às vezes as pessoas olham para o Deus do Antigo Testamento e o Deus... Não, Deus está tentando evitar que o seu povo se associe com essas práticas. Práticas terríveis, pecaminosas. É por isso que quando nós somos separados, quando nós somos salvos, nós somos separados por Deus para ser seu povo. Então nós não podemos mais nos associar com práticas que não convêm, que não foram ordenadas por Deus. E não só nos associar, mas também nós devemos o quê? Nem acrescentar. Porque muitos usam aquele argumento, mas Deus nem proibiu, mas também não ordenou. Aí fica meio termo. Não, nós não devemos falar assim, já que Deus não proibiu, nós podemos fazer. De maneira alguma, porque tudo aquilo que nós devemos fazer, Ele já nos mostrou. E tudo aquilo que nós não devemos fazer, também, obviamente, está descrito aqui. Então, e o que é proibido? O que não pode ser feito? Adorar imagens, nós vimos isso aí no texto, no mandamento, e inventar formas de cultos. E os textos ali. Alguns textos, irmãos, nós vamos ler e outros textos não, tá? Porque são muitas referências. Mas eu vou até... porque semana passada o pessoal gosta de anotar. Qualquer coisa, não fiquem desesperados. A gente coloca isso, eu coloco isso em PDF depois e envio no particular de cada um aqueles que desejarem, tá? Não fiquem tranquilos se não der para anotar, porque se eu for esperar também a gente não vai sair daqui, tá? Hoje. Então, o que não pode ser feito? Adorar imagens e inventar formas de culto. Percebe como que nós não devemos inventar maneiras? Deus já prescreveu aquilo que nós precisamos, né? E o que mais nós temos hoje é invenções. As pessoas chegam em algum local e falam assim, vamos acrescentar mais alguma coisa aqui no culto? Porque eu estou achando que o culto está meio para baixo. Eu acho que esse louvor aqui não está assim muito bom. Vamos colocar um DJ? Com as luzes assim. Vamos colocar um teatro, o pessoal dançando, né? Vai ser mais... E aí o culto deixa de ser para Deus e é o culto do eu. Eu gosto assim. Então eu vou introduzir no culto, né, na igreja. Já percebe isso? Não, mas eu não gosto desse louvor aí. Eu gosto de outro louvor, né? Aí você vai olhar a letra do louvor e falar, irmão, mas não tem como a gente introduzir essa... Não, mas é porque aqui tem uma coisa melhor assim, ritmo. Ele não está preocupado com aquilo que Deus prescreveu. Ele está preocupado em criar, inventar. Ou seja, as pessoas... É uma soberba tão grande, que eu estava até raciocinando hoje, revisando, né, o estudo, que às vezes a gente imagina a gente chegar diante de Deus
e achar que nós temos a capacidade de trazer para ele uma adoração da qual ele não prescreveu e a nossa ser superior à que ele prescreveu. Imagina que loucura isso, irmãos. Beira loucura. Mas muitas pessoas fazem assim. Pergunta: por que Deus se importa com a forma da adoração? Por que Deus se importa com a forma da adoração? Essa pergunta é para vocês. Por que é importante? Nós não poderíamos fazer? Não poderíamos inventar? Cada um faz do seu jeito? Lá na China eles fazem de um jeito, lá na Coreia de outro jeito. Por que Deus se importa tanto com isso? Está aí, está dentro do próprio mandamento. Primeiro, porque o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Deus não é um Deus bagunçado. Eu estava comentando com o pastor essa semana, se a gente for estudar os deuses gregos romanos, irmãos, aquilo ali é uma baderna. Os falsos deuses é uma baderna. É o Deus que se encarna, vem é o fio semideus e vem e tem uma relação com a humana que gera é uma lambança. E eles perdem o controle das coisas, de repente eles têm que começar a correr atrás porque eles perderam o controle. É tudo desordenado, descontrolado. Aí são vários deuses, uma família, e entre eles brigam entre eles. Você percebe que como há desordem? E quando nós falamos do Deus verdadeiro, há o quê? A ordem. A pureza é totalmente diferente. Deus é um Deus zeloso. Você acha que Deus ia aceitar o povo de Israel do lado de cá? Adoramos ao Deus verdadeiro. Do outro lado, bezerro de ouro. Peraí, o Deus Baal aqui. Deus não aceita isso. Isso é desordem, isso é bagunça. É por isso que a gente bate na tecla. Nem todas as religiões podem estar certas. Nem todos os caminhos levam até Deus. Apenas um caminho leva. Outra coisa, nós vamos deixar isso aqui, eu vou citar agora, mas nós vamos deixar para o final, que é um parênteses ali, que é muito importante tratar desse texto aí. Visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Certo? Então, Deus se importa com a forma da adoração. Ele estabeleceu a forma que ele deseja ser adorado. Exemplo bíblico, vamos lá para o texto? Levítico, capítulo de número 10. Depois de Êxodo. Ei, livro bom Levítico, hein? Vocês precisam fazer devocional em Levítico. Excelente. Não corra desse livro não, tá, irmãos? É muito importante. Vocês vão perceber que vocês leem Levítico, depois vocês vão para Hebreus. Vai ser uma maravilha. Levítico 10, 1 e 2. Essa passagem é muito conhecida, né? Vai dizer o seguinte, o título é A Morte de Nadab e Abiú. Acompanhe a leitura. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram o quê? Fogo estranho diante da face do Senhor. Algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Percebe a gravidade? Você percebe a gravidade de apresentar um culto a Deus da qual ele não prescreveu? Ele não ordenou? Veja, o texto é claro. Eles trouxeram fogo estranho. No livro, aquele famoso livro Fogo Estranho, do saudoso John MacArthur, né? Ele vai tratar muito sobre essas questões, né? Até fazendo uma alusão ao que acontece muitas vezes no meio pentecostal, né? Que é uma adoração que muitas vezes não condiz com aquilo que foi prescrito por Deus. Então, perceba aí, nós não devemos, irmãos, nós não devemos tentar o Senhor. Nós temos tudo aquilo que precisamos para fazer uma adoração da qual Ele prescreveu. E que maravilha que é! Porque quando nós olhamos para a Bíblia e adoramos a Deus da maneira com que Ele deseja ser adorado, nós temos a certeza que Ele recebe essa nossa adoração. Agora, quando nós inventamos, vai sempre ficar a pulga atrás da orelha. Será que Deus está recebendo?
Antigamente o pessoal falava, ó, essa oração aí não passou do teto, né? O pessoal brincava com isso. Essa oração não passou daqui. Mas a grande verdade é que é isso. Deus não vai aceitar receber qualquer tipo de adoração. Porque se fosse assim, ele poderia aceitar de outros povos estranhos também. Porque de alguma forma eles dizem estar adorando a Deus, né? Da maneira deles. Então, é um culto não ordenado. O resultado traz o quê? Juízo de Deus. Tanto é que é por isso que o não cristão, ele vai ser condenado ao inferno. Ele vai ser condenado ao inferno. Porque ele não é salvo. Mas ele diz que ama a Deus e cultua a Deus. Mas não é da maneira que Deus estabeleceu. Deus não vai aceitar. Deus não aceita. A gente vê o exemplo aqui de Nadab e Abiú. Ali tem uma fotografia deles ali sendo consumido, né, pelo fogo de Deus. Aquilo ali é para trazer um suspense, né? Tum, aí vem um negócio assim, dá até uma tensão. Por que então não fazer imagens? Primeiro, irmãos, vamos lá para João capítulo de número 4, 24. Vamos ler a partir do versículo 21, dizendo o seguinte: Jesus respondeu, mulher, aqui é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que nós devemos olhar quando falamos em não fazer imagens. Ou seja, sendo Deus espírito, ele pode ser representado fisicamente? Não pode, de jeito nenhum. Mas nós vamos ver aí uma próxima imagem que eu trouxe ali para vocês verem que as pessoas insistem em representar Deus fisicamente. Inclusive a gente vê muito isso na internet. Eu vou passar para o próximo slide para a gente... Não, antes tem aqui... não posso esquecer disso. Esse aqui é o ponto principal. Olha, se vocês não entenderem nada do que eu estiver falando, se vocês entenderem esse ponto aqui agora que eu vou falar, eu já vou ficar muito satisfeito. Primeiro, Deus é espírito. Segundo, toda imagem diminui a glória de Deus. Vamos lá em Isaías 40, abra lá. Isaías 40, 18. Isaías capítulo 40, versículo 18. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler. Com quem vocês querem comparar Deus? Veja só a pergunta retórica. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Percebe duas perguntas retóricas? Essas perguntas aqui, irmãos, é interessante, né? Que você vê as perguntas, você já vê a resposta na sua mente. Não dá com ninguém. Deus é incomparável. Nós cantamos. Tá vendo a importância do louvor saudável? Nós cantamos que ele é incomparável. Não cantamos? Ninguém. A gente viu quando o pastor deu aquela aula extremamente difícil sobre a solidão de Deus. Nós ficamos até sozinhos. Vamos para casa, igual mendigo, sem entender muita coisa. Aula difícil. Porque ele está numa categoria que é inatingível. Não adianta. Qualquer tipo de representação de Deus vai diminuir a glória dele. Por quê? Porque a representação sempre vai partir da mão humana. É por isso que ele diz, não farás para ti imagens. Não faz, não adianta.
Para que vocês estão insistindo nisso aí? Porque não adianta. Quem? Vocês vão me comparar com quem? Quem que vale? Não tem como, né? Então, o infinito ele não cabe no finito. Nós somos finitos. Nós somos limitados, mas Deus é infinito, poderoso, ilimitado. Ele é, antes de qualquer coisa, ele é. Então não tem como, irmãos. Tentar fazer isso é diminuir a glória de Deus. Às vezes as pessoas fazem isso com a intenção de achar, não, porque nós estamos aqui representando para mostrar para você. Não, não tem necessidade. Adoração em espírito e em verdade. E a verdade é a palavra de Deus, é aquilo que ele estabeleceu. Nós não precisamos ver, aliás, quem viu? Ninguém viu, é espírito. Né? Veja só que interessante, né? O que acontece com quem usa imagem? Nós vimos um pouquinho isso na semana. A imagem, primeiro, ela ensina uma mentira. Por que ela ensina uma mentira? Porque ela está fazendo a representação de algo que é irrepresentável. Nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que não. Né? Mas inventada agora por mim aqui. Né? Não tem como irrepresentável. Não existe. Apague isso aí. Tem como editar depois na edição lá que vai para o YouTube. Irmãos, não tem como. Né? É impossível. Então, e outra coisa, o que acontece quando se usa imagens? O que acontece com o coração? O pessoal vira e fala assim, né? Não, nós só estamos aqui assistindo uma série. Tem nada demais. Mas aí o bendito do ator vai lá, aparece aqui no Brasil, o povo vai lá pegar nele, como se fosse, na época, as pessoas passando a mão em Jesus, e aí já vem aquela imagem, e tem gente que chorou e ficou emocionado. Irmãos, isso é idolatria. Isso é idolatria. Porque aquele ali é um mero ator, um ser humano qualquer. Mas as pessoas pegam aquela imagem e associam. Vocês percebem? Tanto é que quando falamos de Jesus, sejam sinceros. Qual que é a imagem que vem, por exemplo, de Jesus na mente de vocês? Cabelos longos, loirão, olhos azuis. Essa representação é de quem? É um Jesus daqui, europeu. Você acha mesmo que na onde Jesus nasceu lá, o pessoal era tudo loirinho daquele jeito, do olho azul? Acho que não. E nós nem devemos presumir. Aí tem o outro lado que vem com Jesus negão, da minha cor. Não sei como é que é esse negócio. Aí tem um Jesus oriental, do olhinho assim. Né? É impressionante, as pessoas são criativas. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma oração, aí vem a imagem. Irmãos, uma representação que não é verdadeira. Aí você passa a confiar naquilo. É por isso que a idolatria é algo terrível. Porque a pessoa passa a confiar, as pessoas pegam no texto e elas acreditam que aquele objeto, elas se dobram perante a imagem, acredita, ela fala, não é uma representação, não, ela ora para aquilo ali. É aquilo que está ali, frente a frente com ela. Por isso que não pode. Né? É proibido. E os textos ali. Semana passada nós... Salmo 115, o pastor Danilo pregou aqui domingo. O que acontece com as pessoas que elas se tornam igual ao seu ídolo? Por que elas se tornam igual? Porque ela criou o ídolo. Percebe? Nós falamos sobre isso, a pessoa que cria o ídolo. Por isso que ele é falso, é criado, não é verdadeiro. Olha ali, ó. Essa imagem todo mundo já viu. Garanto que a maioria de vocês. Impossível. A criação de Adão de Michelangelo. Aí, olha lá como é que Deus está representado. Um senhor barbudo, e inclusive aquele estereótipo ali é de filósofo grego. O filósofo grego era tudo fissurado por academia e ficar lá sentado em cima da pedra ditando filosofias. A vida deles era aquilo ali, olha lá. É exatamente por que Michelangelo pintou assim. Porque é a representação que ele tem. Aquilo que os olhos dele contemplaram durante a vida. Então ele pega e pensa assim, vou fazer uma representação. Então faz a representação. Eu sei que a arte em si, você olhando para a arte, realmente é um trem muito bem feito. Mas nós devemos fazer esse tipo de representação? Não deveríamos. Porque é falsa, ela não é verdadeira. Deus é verdadeiro, irmãos. Nós não podemos nem deixar passar nada. Eu sei que teve, esses tempos atrás, um debate imenso na internet sobre isso. Não, mas irmãos,
quando você abre a porteira, né, primeiro que é proibido, não tem conversa, né, não deveria nem ser debate isso. Depois você abre a porteira, passa um boi, passa uma boiada inteira. Nós só chegamos, por exemplo, no liberalismo teológico, em toda essa imundície que tem aí, justamente porque o que acontece? As pessoas, elas simplesmente começaram a dar brechas para esse tipo de coisa. Sempre começa assim, não tem problema. Não vejo um problema. Eles olham para a Bíblia, em vez de extrair a verdade das Escrituras, eles tentam achar uma brecha para inserir algo que não está ali. Não, Deus não proibiu. Então, se Deus não proibiu, nós vamos fazer. É igual aquele cristão que chega lá na caixinha do Instagram, o pastor pergunta: pastor, é pecado fazer tatuagem? Irmãos, a questão, você percebe que a pessoa não está preocupada em falar assim: pastor, se eu fizer isso, eu vou glorificar a Deus? Não. É sempre no negativo. Será? Não, mas na Bíblia não está falando nada, então eu acho que posso fazer sim. Então são perguntas assim, que as pessoas procuram, abrem a Bíblia para procurar esse tipo de coisa. Validação, essa é a palavra. Eles abrem a Bíblia para procurar uma espécie de validação daquilo que eles desejam fazer, né? O orgulho do coração humano. Agora vem a parte de Jesus. Podemos então fazer imagem de Jesus? E por que vem essa pergunta? Deus é Espírito, certo? E Jesus? Podemos fazer, irmãos? Tá todo mundo assim, querendo responder? Vamos, gente. Podemos ou não? Vocês têm certeza disso? Certeza? Vamos lá. Tá com firmeza? Se fosse, já começou, acredita. Vamos lá. Primeiro, irmãos, Jesus é Deus, certo? Os textos estão ali, João 1:1, 14, Colossenses 2:9. Ele não é apenas homem, é Deus encarnado. Então, 100% homem, 100% Deus. E nós aprendemos que nós não devemos separar. Né? Não devemos. E aqui nesse momento aqui Jesus é homem nesse... Não, nós não separamos. Né? Então, nós vimos isso, né? O próprio catecismo, ele nos ensina. Então, mas Jesus é homem. Será que pelo menos a parte do homem não poderia ser representada, já que ele veio e se encarnou, né? Se fez como um de nós? Pensa bem, será que não pode? Pelo menos não. Vamos lá. Primeiro, qual que é o problema? Vamos lá em Isaías 53:2. Já está aí, ó. Se você ficou com Isaías aberto, já chega aí. (53:2) diz o seguinte: porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isso aqui é o profeta Isaías, muito tempo antes, predizendo a respeito de Cristo. A grande questão é que perceba que se fosse da vontade de Deus que nós fizéssemos representação do Filho, não era para ter algum tipo de descrição mais detalhada? Se olha, por exemplo, para Levítico, você vê tantas descrições detalhadas, detalhe por detalhe. Por que é que não, simplesmente não há? Nem historicamente falando, vocês já perceberam? Até nas investigações, quando de vez em quando alguém vai se meter a investigar o Jesus histórico, ele não bate o martelo e fala, ele fala assim, talvez possa ser essa imagem, mas é impossível. Isso, irmãos, não é aleatório, porque a gente tem tantas imagens de muitas outras pessoas que surgiram das antiguidades, que tiveram alguma relevância para o mundo. Por que é que de Jesus nada? Porque não era da vontade de Deus. Porque se fosse aquilo que é da vontade de Deus, estaria explícito. Não seria extremamente importante uma descrição daquele que é o Salvador? Mas o foco não é esse, porque não era para ser feito. Porque a adoração tem que ser espírito e em verdade.
Nós não adoramos baseado no que vemos. A fé não é baseada no que você vê. Tanto é que não é baseado que muitas pessoas viram os milagres realizados por Jesus e eles não creram. Não pode ser assim. Você percebe que a Bíblia não... Nada, irmãos, que está aqui é aleatório. Não foi jogado assim, ó. Sabe quando você... Vou acrescentar mais um pouquinho, só para bater a meta do texto? Não. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus e nós lemos cada palavra, cada letra com muita sabedoria. Extraímos o que podemos desse texto. Então a Bíblia não descreve a aparência de Jesus. Isso não é por acaso, né? Agora, a gente tem um problema muito sério. O que acontece hoje? A gente já falou um pouco disso no início. Cada cultura cria um Jesus. Cada cultura cria um Jesus. Cada cultura. Por quê? Porque é uma forma deles se sentirem pertencentes. Aquele Jesus se sentir, né, ele faz parte. Então aí tem o Jesus latino, Jesus oriental, Jesus africano e por aí vai. Então a gente vê isso. Jesus europeu, um africano, um latino. Aí a gente tem o texto de Êxodo aí 32, de 1 a 5. Toda imagem de Jesus é invenção humana, uma distorção de quem Jesus é. Uma distorção. Distorce, assim como uma distorção, nós não devemos fazer nenhum tipo de representação de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nenhuma representação. É extremamente proibido isso, irmãos. E também uma forma errada de adoração, porque a gente já citou isso antes. Ou seja, eu pego aquela imagem e aí minhas orações vão ser para aquela imagem, aquela imagem que eu crio na minha mente, e aí eu vou ajoelhar à noite para orar, vem a imagem lá, Jesus de The Chosen. Ou aí a pessoa está lá orando e vem aquelas imagens na mente. E os textos de Romanos 1, 25, 1 João 5, 21. Igual eu falei para vocês, irmãos, nós não vamos ler todos os textos. Se vocês quiserem depois, eu posso estar colocando em PDF para enviar para vocês, porque são muitos textos, né? E aqui, exemplos. Onde nós vemos esse tipo de representação? Filmes, quadros e diversas outras representações. Vamos lá abrir em 2 Coríntios, esse texto aí, nós vamos abrir. Diz o seguinte: pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Obviamente que o contexto aqui, imediato, não é esse exemplo para o qual a gente está olhando, propriamente dito. Mas o que acontece? Se você tem um outro Jesus, porque aquilo ali é uma criação, uma invenção humana, certo? É um outro Jesus. E as pessoas adoram baseado nessa imagem de Jesus, essa adoração está correta? Não, é um outro Jesus. É um outro tipo de culto para outra coisa, menos o Jesus da Bíblia. Percebe que uma coisinha que parece que pode deixar passar é muito sério, é muito grave. É gravíssimo. Então, quando a gente vai analisando essas questões, essas estruturas do que a palavra de Deus tem nos trazido, a gente percebe que a coisa é mais grave do que às vezes a gente pensava. Talvez a gente não fazia até uma vista grossa, né? Não, eu não vou adorar, mas também não vejo tanto problema. Se tem alguma outra pessoa que faz isso, tem um problema muito sério. Outro Jesus. E aqui a gente vê alguns exemplos clássicos, aqueles famosos vitrais que tem nas igrejas católicas, várias representações. Então assim, e você percebe como é que é? Olha lá as representações. Não tem uma coisa em comum? Jesus meio europeu, aquela coisa assim bem... Ali, ó. Percebe? É exatamente uma criação, uma invenção. E aqui também a gente tem exemplos aí, ó. Em filmes, a gente vê ali o ator, naquele
filme A Paixão de Cristo, teve gente que chorou horrores com esse filme, e aí fica com aquela imagem. Aí agora, com a série do The Chosen, que é esse ator aqui do canto, aqui, o que as pessoas fazem? Agora é essa imagem que fica na mente, então esse é Jesus, né? E ali, gente, a arte, escuta só isso aqui, a arte, ela nos influencia, não adianta. Nós somos feitos para criar coisas. E Deus nos deu a capacidade de criar coisas boas e coisas ruins. A questão aqui, eu não vou chegar e falar para vocês, não, isso aqui é uma porcaria, não é isso, irmãos. Mas tem coisas que são delicadas e naquilo que a Bíblia é expressamente clara para nós, nós não devemos desobedecer. Porque tem uma consequência isso. Então, assim, não é à toa que isso aqui está no texto muito claro. Então perceba que há várias representações. Aí alguém vai chegar e perguntar, qual que é o verdadeiro? E aí? Nenhum. Algumas aplicações. Primeiro, nós devemos cuidar da forma de adoração. Primeira coisa, nós não devemos inventar culto. Aquilo que a palavra é muito expressa para nós, nós devemos seguir à risca. É por isso que se você vir, você que obviamente que é membro, cristão, visitante da nossa igreja, você vai perceber que o nosso culto é simples. Leitura da palavra, a Bíblia ordena, pregação das Escrituras, oração, cânticos espirituais. E nós temos também, obviamente, o batismo, que é um sacramento, e também a ceia do Senhor. E os dízimos, que se acoleta. E aí, obviamente, essa questão dos dízimos aí, tem igrejas que preferem não fazer no momento de culto, outras fazem, nós fazemos, porque entendemos que o dízimo ele faz parte, né, a nossa oferta de gratidão, ele faz parte do nosso culto, é isso que nós devemos entender. O dízimo ele faz parte do nosso culto a Deus, né? Então, nós fazemos. Aí, imagina a gente chega aqui e começa já a falar, não, sendo pastor Renan, o pastor fala assim, olha, vamos levar para a igreja para votação, que eu acho que tem um grupinho de balé, fica bom. A gente coloca as criancinhas tudo petitinha aqui na frente, aqui, vestido de abelhinha, e eles ficam para lá e para cá, e a gente toca aquele worship de 15 minutos. Irmãos, isso vai emocionar? Vai emocionar. Não precisa você ficar com esse crente assim, não vai te emocionar. Quando você vai na apresentação do seu filho lá de balé, você chora, eu vejo os pais lá, vai te emocionar. Mas isso é adoração a Deus? É da maneira que ele prescreveu? Não é. Tem algum problema ter balé? No culto, sim. Agora, seu filho fazer lá, não, nenhum problema, né? Agora, aqui no culto, é um problema. Então, não devemos inventar. Devemos rejeitar imagens. E aqui, irmãos, inclui tudo isso que a gente falou. Às vezes, a gente está acostumado a sentar a bordoada na Igreja Católica Romana, certo? Mas aquilo ali está muito claro. Não precisa, você pode até pegar um desviado aí na rua que ele vai saber que vai falar, não, isso aí é idolatria, não pode. Mas às vezes, lembra que a gente falou da idolatria do coração? É por isso que, irmão, pais, filmes, representações de historinhas para crianças, é bom demais pegar, né, aquelas historinhas que tem ali, as representações ali, de Jesus, de Deus, Espírito Santo, não pode. Sabe por quê? Você vai ensinar seu filho a ter um visual disso. Você não vai ensinar seu filho a fazer uma adoração genuína. Então ele vai olhar e ele já vai falar, Jesus cabeludinho aqui. Então na hora que eu for orar à noite, papai do céu, aí na mente dele já vem a imagem do Jesus cabeludinho, barbudinho, tudo. Jesus The Chosen, legalzinho, hippie. Nós devemos valorizar a palavra. A fé, irmãos, vem pelo ouvir. As conversões sempre foram assim. Por que a gente acha que no século XXI que a gente precisa acrescentar alguma coisa a mais? Por que a gente acha que a gente precisa modernizar? Tem coisas que até você pode, tanto faz. Quiser pegar o prédio aqui e falar, agora não vai ser quadrado não, vai ser oval, isso aí é irrelevante. Porque a adoração está onde nós estamos, onde os filhos de Deus estão. Se a gente mudar desse prédio para outro, isso aqui vai virar um comércio, alguma outra coisa e está tudo certo, irmãos. Só que tem coisas que são inegociáveis. A adoração verdadeira, aquilo que está presente no nosso culto. E lembre de uma coisa, a adoração não é só no culto público. É por isso que eu chamo a atenção
para esses detalhes representativos. Vocês entendem? Nós adoramos com a nossa vida, é para a glória de Deus. Ah, mas não faz mal. A arte, irmãos, ela nos influencia. A música nos influencia. Eu acho que eu já estava fazendo até uma pesquisa de campo na época da faculdade, eu via disso demais. Você conseguia distinguir o pessoal da música, porque eles andavam, né, o que tinha um estilo musical ali. Na época de escola vocês presenciaram isso. O pessoal que era do rock and roll, como é que andava, negrão? All Star, né? Lembra da época de emo? Usava o cabelinho assim, né? Olha para essas entradas aqui, eu acho que isso teve um prejuízo, hein? Tanto salão line utilizado no cabelo. E você percebe que a gente apropria isso e traz isso. Você percebe o perigo? E você traz isso para a sua vida e o seu filho está ali e ele está olhando para você que é o espelho e ele está absorvendo tudo isso. Você percebe agora que a gente já está entrando naquele último versículo lá que eu falei que eu ia deixar para falar no fim? De como a influência pode ocasionar. Olha para você ver a importância. Nós que estamos aqui para a geração futura, o que eles vão herdar de nós? Que tipo de culto a Deus? Que tipo de vida a Deus? E nós devemos examinar o coração, irmãos. Principalmente. Porque a idolatria externa, ela é muito explícita. Ela é escancarada. Mas agora dentro do coração, o falso ídolo está lá. Nós levantamos ele. Ele precisa ser derrubado. Ou você vai se tornar igual a ele. É o eu, né? E ensinar corretamente. Transmitir a verdade às próximas gerações.